Oi gente, eu sou a Natália. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre submissão e eu tenho certeza que ao ler submissão você já pensou e já ligou os seus pensamentos à mulher cristã, ao papel da mulher dentro do casamento, mas submissão vai muito além disso. Antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Essa última semana, nos últimos 4 dias, eu fiz a leitura de um livro que edificou muito a minha vida, que é este aqui da Abigail Dodds, Mulher Atípica, Plena, Livre e Chamada em Cristo. É um livro maravilhoso que edificou muito a minha vida e um dos capítulos desse livro me chamou muita atenção e foi exatamente o capítulo que ela tratou sobre submissão. Para explicar um pouquinho e apresentar mais um pouco sobre o livro é para mulheres de todas as idades, mulheres solteiras, casadas, mulheres com filho, sem filho, abrange a mulher de uma forma geral. E o principal desse livro, né, o que ela foca muito nesse livro é sobre o cristianismo, sobre o meu papel como mulher, sendo uma mulher cristã. E é muito bom, muito edificante, então se você está procurando um livro para ler, eu recomendo ele de olhos fechados. No capítulo que ela abordou sobre submissão, alguns ensinamentos e algumas coisas me chamou muita atenção, né? E uma das coisas que eu aprendi que eu quero compartilhar com você é que a submissão, ela é algo voluntário. A submissão, ela não pode ser imposta, ela não pode ser algo obrigatório, né? Por exemplo, dentro do casamento, eu com meu esposo, você com seu esposo, se você é casado e tá assistindo esse vídeo. E quando a gente para pra pensar sobre submissão, é legal a gente pensar na submissão como um todo. Eu vou começar falando sobre submissão apresentando o que Cristo fez, né? Cristo, ele se submeteu voluntariamente ao plano de Deus para salvar a humanidade. Naquele versículo que Jesus está prestes a morrer, ele fala assim: Senhor, se for possível, Pai, né? Se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Ele se submeteu voluntariamente à vontade de Cristo. E da mesma forma tem que ser nós como esposas, nós como igreja, nós como líderes, né? Se você faz parte do corpo de Cristo, na sua igreja você tem que ser submisso ao seu pastor, você tem que ser submisso aos seus líderes de uma forma voluntária. A partir do momento que a submissão ela é imposta, né, algo ali que a pessoa está te obrigando ou tá te coagindo a obedecer a alguma ordem, é muito interessante, muito legal a gente pensar que quando uma pessoa ela te força alguma coisa, ela já demonstra aí que não tem autoridade, né? Jesus, se a gente olhar no exemplo de Jesus, todas as vezes que ele chamou alguém para seguir ele, larga a rede, siga-me, os discípulos eles foram voluntariamente e Jesus ele demonstrou autoridade. Como que ele demonstrou essa autoridade? Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele primeiro deu o exemplo. E aí, nessa ação, ao demonstrar sua autoridade, não só com essa, né, como outras que ele fez, os discípulos ali se submeteram a ele voluntariamente. Se você carrega o título de cristã, de ser cristão, ou de que pretende ser cristão, tenha na sua mente que a vida no evangelho, né, uma vida cristã, é uma vida que a gente se submete à vontade de Deus. Isso é soberano, isso vem antes de tudo. Então, antes de você ser submissa ao seu esposo, antes de você ser submisso ou submissa a um líder na igreja, submisso ao pastor da igreja, você tem que colocar na sua mente que, antes de tudo, nós somos submissos a Cristo e à vontade de Deus. Então, quando você se submete voluntariamente, ali você está com vontade, né, de realizar a vontade do Pai. A Bíblia diz assim que Deus nos deu livre-arbítrio, então uma vez que a gente decide seguir os passos dele, seguir a vontade dele, a gente decidiu isso de livre e espontânea vontade. Deus não nos força a fazer isso, então uma vez que a gente está ali submissos à vontade de Deus, a gente procura obedecer o que ele ensina na palavra dele. Uma outra coisa muito interessante também, que é legal a gente pensar, é sobre papel de submissão dentro do casamento, né? A Bíblia fala assim, Paulo aconselha as mulheres
pra gente ser submissas aos nossos maridos como convém no Senhor. Por que como convém no Senhor? Porque uma vez que a gente realiza a submissão dentro do nosso casamento, a gente está demonstrando ali a nossa fé no que Cristo pediu pra gente, né? A gente como igreja, como corpo de Cristo, nós somos a noiva de Deus, então a gente se submete à vontade dele, ao que ele diz na palavra dele, por fé. E uma vez que eu obedeço ao meu marido dentro do casamento, uma vez que eu sou submissa a ele, eu estou fazendo isso mediante a fé que eu tenho na palavra de Deus e aos ensinamentos que a palavra ali traz luz, né, me expõe. Algo que é importante você ter em mente é que Deus, ele te deu a sua cabeça, o seu cérebro para você pensar e raciocinar. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que seu marido quer assistir um filme e nesse filme tem cenas obscenas, tem cenas pecaminosas e ele faz questão da sua companhia. Só que você sabe que essas imagens, essas cenas não convêm, né? Não agrada ao Senhor. Não é justificável você compactuar com o desejo do seu esposo com a desculpa de que você está sendo submissa a ele. Submissão não abre margem e não deixa brecha como desculpa para o pecado. Deus vai cobrar de você as atitudes que você tem de forma errada. Então, uma vez que você sabe que esse cenário que eu te apresentei é pecado, você não tem que se justificar, eu vou fazer isso porque eu tô sendo submissa ao meu marido, ele quer que eu veja. Lembre-se, é o lembrete mais importante que eu vou deixar nesse vídeo, que quem pagou o mais alto preço pela sua vida, mulher, ou por você que está assistindo esse vídeo, foi Cristo, não foi o seu companheiro. Foi Cristo, não foi o seu pastor, foi Cristo, não foi o seu líder, sabe? Então você tem que prestar atenção no cenário das coisas e ver o que essa liderança tá querendo que você faça, tá exigindo de você. É bom você analisar isso, tá dentro da palavra de Deus, isso condiz com o que Cristo me ensina na sua palavra. Ser submissos, ser submissa no papel conjugal dentro do casamento não significa ser ignorante, não significa, né, que você vai ser submissa ali, o que o seu esposo falar, o que o seu líder falar, o seu pastor falar, você vai colocar isso acima da palavra de Deus, acima dos ensinamentos de Cristo, né? Então guarde isso no seu coração, seja submissa, mas não deixa que nenhuma submissão a qualquer autoridade que seja, né, sobreponha ou se sobressaia em relação à sua submissão a Deus e ao que Ele ensina na sua palavra. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, vou compartilhar outros vídeos aqui para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos.